Olá, pessoal. Eu sou a Flora, eu sou estudante de mestrado do Programa de Ciências e Tecnologias Ambientais da UFSB e eu sou orientada pela professora Catarina e vou fazer meu estágio em docência nesse componente de estatística para as ciências, como ela comentou na primeira aula. Então, hoje, quem vai dar essa aula sou eu. A gente vai revezando. Os objetivos da aula de hoje serão definir as medidas de tendência central. Então, a gente vai aprender a calcular e diferenciar média, mediana e moda. Também vai ser definir as medidas de dispersão e variabilidade. Nós vamos aprender a diferenciar e calcular as medidas de amplitude de variação, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude entre quartis. Também vamos aprender a identificar e interpretar um gráfico do tipo box plot. Mas antes disso, vamos recapitular algumas coisas que vocês viram na última aula com a professora Catarina. Vocês lembram da diferença entre estatística descritiva e a estatística inferencial? A estatística descritiva, ela faz um resumo e apresentação dos dados, né? Já a estatística inferencial, ela permite extrapolar os dados de um conjunto menor para um conjunto maior. Então, você consegue fazer uma inferência, né? A partir de uma amostra, você pode inferir características da população como um todo. Quanto maior a amostra, né? Mais próximo da realidade são as informações. Então, a outra coisa que eu gostaria de revisar, relembrar, é a diferença entre variável quantitativa e qualitativa, sendo que as duas são divididas em dois tipos, né? A variável quantitativa tem discreta e contínua, sendo que a variável quantitativa discreta, os dados eles podem apresentar apenas números inteiros. Por exemplo, pessoa, né? Você tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, você não tem 4,2 pessoas, duas pessoas. E a variável quantitativa contínua, os dados podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo possível de variação. Já aí, por exemplo, o peso, né? Você pode ter 2 quilos e 300 gramas, 2 quilos e 750 gramas. Enfim, e a variável qualitativa, ela pode ser dividida entre nominal e ordinal, sendo que as variáveis nominais, né, elas se diferenciam apenas pela dominação. Pode ter dois nomes ou vários nomes, né? Pode ser, por exemplo, diferença de gênero, né? Feminino, masculino, cor, né? As cores, ou... enfim. E as variáveis qualitativas, ordinal, é possível identificar categorias, né? E reconhecer graus de intensidade. Por exemplo, a escolaridade, né? Existe uma ordem, né? É isso. Então, hoje a gente vai abordar algumas medidas da estatística descritiva. No caso, como a gente vai resumir os dados quantitativos. Né? Hoje nós vamos ver dois tipos de medidas, né? As medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As de tendência central, nós vamos hoje, né, aprender média, mediana e moda, e as medidas de dispersão, nós vamos ver a amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude interquartis, né? É um S no final. Então, vamos começar pelas medidas de tendência central, né? São valores calculados com o objetivo de representar os dados de uma forma ainda mais condensada do que em uma tabela. Por exemplo, as tabelas de frequência que vocês viram na primeira aula, né? E as mais utilizadas em análise estatística são média, mediana e moda. As medidas de tendência central, elas só podem ser calculadas para variáveis quantitativas, né? Pode ser discreta ou contínua. Então, vamos começar pela média. Então, a média ela é a medida de tendência central mais conhecida e mais importante. Ela resume todos os dados da amostra ou da população em estudo. E a gente
representa, quando a média é da amostra, a representação gráfica dela é um X com uma barra em cima. E quando é média da população, ela é representada pela letra grega Mi. Aqui embaixo eu coloquei essa representação para a gente tentar visualizar o que é a média, né? Essa figura, ela é a representação gráfica das notas de um aluno. Cada retângulo representa uma prova e o triângulo aqui em preto indica o centro de gravidade, que é onde fica a média, que no caso a média aqui é 6,25. Então vamos ver, tem uma prova que esse aluno tirou 3, outra prova ele tirou 6, e em 2 provas ele tirou 8. Se eu quisesse equilibrar essa régua, né, encontrar esse ponto, o centro de gravidade dela, seria onde se encontra o valor da média, que é 6,25. Vamos ver as fórmulas e os exemplos. Então, aqui a gente tem o símbolo, né, que eu falei, que é o X com a barra em cima. Então, a média, a fórmula da média é a somatória, essa sigma maiúsculo, né, é o símbolo de somatório de todos os elementos da amostra, dividido pelo número de elementos amostrais. Se a gente for usar os dados com base numa tabela de frequência, por exemplo, então a média vai ser a somatória de todos os elementos da amostra vezes a frequência de cada elemento, né, dessa amostra, dividido pela somatória das frequências. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aqui. Primeiro, então vamos supor que há 4 notas de avaliações, né, realizadas no semestre, 7, 8, 6 e 9. Nessa situação, a média é dada por. Então, a média vai ser igual à somatória dos elementos, que são, né, aqui 7, 8, 6 e 9, dividido pelo número de elementos. Então, são 4 notas, né? Então, é dividido por 4. Aqui faltou um símbolo de igual. Essas fórmulas eu retirei do livro da Tatiane Parente. Tem alguns erros nas fórmulas, assim, de símbolos e tal, mas aí, qualquer dúvida, a gente pode ir tirando nas aulas de terça-noite, tá? E aí, pensando naquela fórmula que já usa a frequência, né? Quando a gente tem por base uma tabela, aqui vamos supor que seja uma turma, as notas de uma prova de uma turma. Então, 8 alunos tiraram 7, 12 alunos tiraram 8, 6 alunos tiraram 9, 4 alunos tiraram 10. Como que a gente vai fazer a média? A média vai ser a somatória de todas essas notas vezes as suas respectivas frequências. Então, aqui nessa coluna, a autora já fez, né, essa conta para adiantar a nossa fórmula aqui. Então, fez 8 vezes 7, né, 12 vezes 8, 6 vezes 9, 4 vezes 10. E aí fez essa somatória já aqui na tabela, né? Essa última linha são os totais de cada coluna. Então, deu a somatória de todas as notas, deu 246, dividido pela somatória da frequência. Então, 8 alunos, né, mais 12 alunos, mais 6, mais 4, 30. A média da turma foi 8,2. Porque, repare, em vez de você colocar 8 vezes o número 7, né, nessa tabela, depois 12 vezes o número 8, 6 vezes o número 9, né, a frequência serve para resumir os dados, e a gente mesmo assim pode continuar calculando a média. Tem que estar atento, né, a essa informação. Agora, a mediana. Eu acho ela um pouco mais simples, porque é o valor central da distribuição dos dados. Então, ela vai ser o valor que vai estar no meio. Se você colocar todos os dados em linha reta, é importante que você ordene, pode ser de forma crescente ou decrescente, que seja, mas a mediana é o valor que está ali no meio. Então, metade dessa amostra vão ser os valores menores ou iguais à mediana, e a outra metade vão ser os valores maiores ou iguais ao valor da mediana. Se essa amostra tiver um número de elementos ímpar, você vai usar essa fórmula, né? Então, a mediana vai ser igual ao elemento da amostra na posição. Aqui embaixo vai ser o valor da posição desse x. Então, o número de elementos da amostra mais 1 dividido por 2.
Se o número de elementos dessa amostra for par, aí você vai ter que fazer uma média entre os dois valores centrais, né? Que se você dividir ela no meio, você não vai ter nenhum valor exatamente no meio, você vai ter um de cada lado. Então, você faz a média, que é o elemento na posição n dividido por 2, mais o elemento na posição n mais 2 dividido por 2, a média desses dois x, né, vai ser a soma deles dividido por 2. Vamos ver um exemplo, para ficar mais claro. Então, voltando para aquelas 4 notas lá, das 4 provas. Aqui, eu já ordenei de forma crescente, e aí, a gente tem um valor par, né, de elementos, são 4 provas. Então, a gente vai usar aquela segunda fórmula aqui, né, que é mais compridinha. Então, qual vai ser a posição desse x? Vai ser n dividido por 2, que no caso é 4 dividido por 2, mais 4 mais 2 dividido por 2. Então, vai ser a média entre o x na posição 2 e o x na posição 3, dividido por 2. Qual que é o x? Aqui é o x1, x2, x3, x4. Então, vai ser a média entre 7 e 8. Você vai fazer 7 mais 8 dividido por 2, 7,5. Esse é o valor da moda, tá bom? A média entre os dois valores centrais. Agora, a moda. A moda, ela é o valor ou atributo que ocorre com maior frequência na amostra. Pode ser amodal, quando não tem um valor principal. Pode ser bimodal, quando tem 2 valores em destaque. E multimodal, quando tem vários. Agora que a gente viu essas 3 medidas de tendência central, a gente pode, a partir desses valores, ter uma ideia da distribuição dos nossos dados da amostra. Quando a distribuição ela é assimétrica, ou seja, ela é deslocada para um dos lados, né? Assimétrica negativa, ela é deslocada para a direita, a média vai ser menor do que a mediana, que vai ser menor do que a moda, né? A moda seria mais aqui para frente. E quando ela tem uma distribuição assimétrica positiva, os dados são deslocados para a esquerda, a moda, então, vai ser menor que a mediana, que vai ser menor que a média. Já uma distribuição assimétrica, a maior frequência, ela vai se dar nos valores centrais. Então, a tendência é de que a média seja igual à mediana e à moda. Vocês entendem que aqui são valores e aqui é a frequência de cada um desses valores, né? Aqui é a variável quantitativa e a frequência dela. Então, aqui tem uma maior frequência, né? Deslocado para a direita, aqui tem uma maior frequência concentrada no meio dessas variáveis, da amplitude aqui, e aqui uma maior frequência deslocada para a esquerda. Agora, nós vamos entrar na segunda parte da aula. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver 3 conjuntos de dados diferentes, né? Cada linha dessa é uma amostra. E a gente pode ver que as médias, tá vendo que está representado aqui por μ, são todas iguais a 0. Só que os dados não são iguais, né? A gente pode ver que aqui são valores completamente diferentes, uma distribuição completamente diferente de cada grupo. E aqui do lado, esse sigma minúsculo ao quadrado é o símbolo de variância. Então, teve uma variância diferente, quer dizer que essa distribuição, apesar de ter a mesma média, tem distribuições diferentes, esses dados. Sendo assim, a gente vai entrar agora nas medidas de dispersão. Então, com as medidas de dispersão e variabilidade, é possível entender a homogeneidade ou heterogeneidade dos dados. As medidas de variabilidade, elas são analisadas em conjunto com as medidas de tendência central, que a gente acabou de ver, né? Média, moda e mediana. Então, as medidas de dispersão são amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A primeira que nós vamos ver é a amplitude. Ela é representada pela diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de observações. Então, a amplitude A, né, é igual ao x máximo menos o x mínimo. Quanto maior a amplitude, maior a variação. A gente pode ver
aqui nesse gráfico inicial, por exemplo, que esse grupo de dados aqui, ele teve a maior amplitude, né? Ele, do menos 5 até o 5, ele variou 10 unidades. E esse aqui, mais altão, teve uma maior frequência, mas ele teve uma menor amplitude, ele variou de menos 1,5, mais ou menos, até 1,5, então teve uma amplitude de 3 unidades. A segunda medida de dispersão é a variância, né? Ela mede a distância de cada um dos valores em relação à média. E aí elas podem ser representadas a variância da amostra com o S ao quadrado, e se for a variância da população, com a letra sigma minúscula ao quadrado. E essa é a fórmula da variância. Ela vai ser a somatória de cada x dos i's elementos da amostra, menos a média, elevado ao quadrado, para que tire os números, os valores negativos da fórmula, da somatória, né? Dividido por n menos 1, que n é o número de elementos da amostra. Eu trouxe de volta aqui essa reguinha, só para a gente tentar visualizar de novo que a variância ela vai medir a distância de cada um desses retângulos, que são as notas de prova de um aluno, em relação à média. Por isso que assim, o xi vai ser 3 menos 6,25. Aí aqui 6 menos 6,25, 8 menos 6,25. Só para vocês conseguirem visualizar melhor o que é esse dado. Então, de novo, o exemplo das notas. Primeiro, você tem que calcular a média, né? Porque ela faz parte da fórmula da variância. Então, a média foi, a gente já sabe, né? De novo, tem aquele errinho do igual aqui. Ela é a somatória das notas, dividido por 4, que é o número de notas, né? 7,5. E aí, a variância, que é S ao quadrado, vai ser igual à somatória de cada elemento menos a média elevado ao quadrado, que está aqui nessa linha, né? 7 menos 7,5, 8 menos 7,5, 6 menos 7,5, 9 menos 7,5, cada um desses elevado ao quadrado, dividido por 4, que é o número de elementos, menos 1. Vai ser igual a 5 dividido por 3, vai dar 1,7. Aqui também tinha um errinho na fórmula no livro, viu, pessoal? Esqueceram de subtrair o número 1, estava 4 aqui também. Já o desvio padrão, ele vem para resolver uma dificuldade da variância, né? Como uma medida descritiva da dispersão, é o fato de não poder ser apresentada com a mesma unidade com que a variável foi medida, porque essas distâncias, né, que a gente faz, do xi menos média, ele é elevado ao quadrado, e aí dá uma unidade diferente. Então, para resolver esse problema, o desvio padrão, ele só é a extração da raiz quadrada da variância. Então, se a variância é S ao quadrado igual à somatória, né? Cadê aqui? A somatória de xi menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. O desvio padrão, ele é S e o quadrado passa para cá em forma de raiz. Não sei se vocês lembram isso do ensino médio, eu acho que é, né? Não sei mais. Enfim. E aí a fórmula continua igual, então é só raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação, ele calcula a dispersão relativa dos dados da amostra, e o resultado vai ser em porcentagem. Então, é bom quando você quer comparar variáveis de diferentes unidades, por exemplo, porque o coeficiente de variação vai variar sempre entre 0 e 100, né? 0 e 100%. Então, você consegue comparar melhor dados diferentes. Aí eu trouxe um exemplo do livro que usa quase todas essas medidas que a gente falou até agora. Eu achei muito, muito bom e acho que não precisava ficar pensando em outro exemplo. Vamos lá. Um pesquisador está interessado em descobrir as diferenças de comportamento quanto ao peso de bebês recém-nascidos nos dois extremos do país. Ele decide, então, coletar uma amostra de peso de 6 crianças de uma maternidade no interior da Bahia e outra amostra de 6 crianças nascidas em uma maternidade em Blumenau, em Santa Catarina.
Os dados são os seguintes. Então, a maternidade da Bahia teve esses pesos, a maternidade de Santa Catarina, esses pesos. Primeiramente, calculamos a média para os dois conjuntos de dados. Então, vai ser a média da maternidade da Bahia, vai ser a somatória de todos os pesos dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, de novo, tem um erro na forma. Mas, enfim, como exemplo, não tem problema. Aqui seria 6, né? Não 7. Que vai dar um valor diferente desse, mas tudo bem. Porque aqui também é dividido pelo mesmo N, né? Então, a maternidade de Santa Catarina vai ser a somatória de todos os pesos dividido por 6. Que também vai dar um valor diferente, mas maior do que a da Bahia, porque a gente pode, só de olhar aqui a tabela, a gente vê que todos têm acima de 3 e na Bahia todos têm abaixo de 3, né? Os pesos. Então, e aí pensando no tipo de variável quantitativa, né? Que é um exemplo de variável quantitativa contínua, né? Que é 2,5 kg, né? 3,6 kg. Então, a gente calcula depois o desvio padrão, que é, né, a raiz quadrada da fórmula lá da variância. O n menos 1, aqui tá certo, viu? Que é 6 menos 1. Então, a gente vê que o desvio padrão da maternidade da Bahia é de 0,15. Já na maternidade de Santa Catarina é de 0,6, ou 16. Então, a gente vê que é um desvio padrão, tem uma diferença pequena entre os dois, apesar das médias, né, da média da Bahia ser... A média da Bahia é menor que a média de Santa Catarina, mas os dois grupos têm um desvio padrão semelhante. Então, por fim, calculamos o coeficiente de variação de uma vez que as médias de peso das duas maternidades são diferentes. Porque o desvio padrão é em torno da média, né? Então, aqui é um desvio padrão semelhante ao de Santa Catarina, mas as médias são diferentes. Então, faz diferença, né, na análise do dado. Então, a gente fez o coeficiente de variância das duas maternidades, né, da Bahia e de Santa Catarina, e aí a gente percebe aqui que a maternidade, né, que é o desvio padrão dividido pela média, né, 0,15, dividido por esse valor que está um pouco diferente, né, e 0,16, dividido pela média, vezes 100. Então, a gente vê que a maternidade que possui os pesos de recém-nascido mais homogêneos é a maternidade de Santa Catarina, né, porque ela possui o menor coeficiente de variação, né, que foi 4,51%, menor do que quase 6 aqui, né. Então, observe que os dados poderiam enganar, pois se olhássemos apenas para o desvio padrão, também teríamos tirado a conclusão errada, porque o desvio padrão da maternidade de Santa Catarina é uma unidade, né, maior do que 0,1 décimo do que a da Bahia. Só que o coeficiente de variação é menor. Então, ele tem uma amostra mais homogênea. Enfim, a gente pode discutir mais na aula de terça-noite, caso haja dúvidas. E aí, por fim, a última, acho que é a última já, né? A medida de dispersão é a amplitude entre quartis. A professora Catarina falou um pouco na primeira aula, né, sobre essa questão dos quartis, que você divide a amostra divide ela em 4. Em cada quartil vai ter 1/4, né, de dados, vamos supor. Os quartis são valores de x que dividem uma série ordenada de dados, então tem que estar ordenada, né, em 4 grupos, cada um reunindo 25% das observações. Então, o primeiro quartil, ele é o valor abaixo do qual estão os 25% dos valores menores. O segundo quartil, ele é a mediana, né, porque a mediana é aquele valor que se encontra exatamente no meio da amostra, né, que vai ser, no caso, 50%. E o terceiro quartil é o valor de x
abaixo do qual estão os 75% dos valores da série. Então, a amplitude ou distância interquartil, ela é dada pela diferença entre o primeiro e o terceiro quartil. Então, é onde se concentra, né, os 50% da amostra, né, vai estar acima de entre 25% e 75% dos valores. Vou mostrar aqui num exemplo que já vamos caminhar para a interpretação do box plot. Aqui já é um gráfico, um gráfico de box plot, mas só para você entender a diferença interquartil. Aqui tem alguns dados, né? O valor mínimo é o -7 e o valor máximo é o 9. Então, essa é a amplitude desses dados, né? Dessa amostra. O primeiro quartil, ele está no -3, então quer dizer que 25% dos dados da amostra encontram-se aqui nesse intervalo. O terceiro quartil está no 4. Então, quer dizer que os últimos 25% da amostra estão aqui, né? E os 50% da amostra se encontram aqui nesse meio. A diferença interquartil, então, né, é esse retângulo aqui. E a mediana é o número 2, que é o que se encontra exatamente no meio da amostra, né? Daqui para cá estão a metade dos dados que são menores ou iguais à mediana, né, que no caso é 2, e aqui está a outra metade, que são os dados maiores ou iguais a 2. Então, aqui a gente vai só relembrar uns gráficos que vocês viram na última aula, né, tem diferentes representações para diferentes tipos de dados, né, para você apresentar com maior clareza as suas informações. Tem os gráficos de setores, né, que você vai utilizar para normalmente variáveis não numéricas, para dados qualitativos. Tem um gráfico de linhas que ele vai ter, normalmente você vai usar para a série temporal, né, no caso aqui são os meses de um ano e os valores, né, a variação das vendas, então a venda por mês. Aí nós temos também o gráfico de barras e o histograma. O histograma, ele diferencia, a barra também pode usar dados variáveis não numéricas, né? E o histograma, normalmente ele usa intervalos de classe, por exemplo, né? Para você resumir dados. O gráfico de barras, você pode ter um número grande de variáveis, por exemplo, né? Aqui já é mais resumido, em vez de eu ter, como varia de 20 a 70, né? Em vez de eu ter 50 colunas, eu tenho intervalos de classe, né? De 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. E aqui é a frequência de cada uma dessas classes. E, por fim, o gráfico do box plot, que eu havia comentado. O que quer dizer? Ele apresenta vários dados, né? Em um só gráfico, né? Várias informações. A gente tem onde se concentram os valores centrais da amostra, né? Os 50% central da amostra, a mediana, qual que é a amplitude dos dados. Então, ele traz mais informações do que esses gráficos anteriores. E aí, aqui tem um resuminho para a gente conseguir interpretar o dado, né? A gente, então, sabe que isso aqui é a amplitude dos dados, isso aqui são os valores centrais, né? Os 50% centrais, e aqui é a mediana, exatamente o meio, daqui para cá, né? Tá a metade dos valores maiores que a mediana, e aqui a metade dos valores menores ou iguais à mediana. E aí aqui eu trouxe 3 gráficos que falam de novo daquelas distribuições, né? Tem aqui uma distribuição simétrica, aqui tem uma assimétrica negativa, e aqui tem uma assimétrica positiva. E aí olha só como o gráfico de box plot vai ficar diferente, né? Porque a maior concentração dos dados estão para os valores mais altos aqui, por isso que os 50%, né, dos dados centrais da amostra estão deslocados mais para a direita do gráfico, e no caso aqui, mais para cima, né, que são os valores mais altos.
Já o contrário acontece nesse gráfico, onde os dados vão estar deslocados para os valores menores, né? E aí, por isso, a caixinha do box plot fica mais para baixo. A mediana, né, ela vai estar mais deslocada para cá, assim como aqui a mediana está mais deslocada para cima. Enfim, a gente pode discutir mais depois. E aí era isso, então. Hoje a gente viu as medidas de tendência central e as medidas de dispersão e variabilidade e o box plot. As referências que eu usei para essa aula foram os livros do Caligari Jacques, né, da Caligari Jacques e da Tatiane Parente. E vamos às atividades para a próxima aula. Continua naquele esquema, né, de tem que ler um capítulo de um dos livros referente a essa aula de hoje. No caso do Caligari Jacques, foi o capítulo 2 e 3, e Tatiane Parente foi a unidade 3. Aí a segunda atividade, que você pode escolher entre fazer um resumo ou mapa mental, né, de um dos dois livros que você escolheu para ler, de preferência, né, ou então fazer os exercícios recomendados da Academia Khan. Ou ainda tem os exercícios do livro da Tatiane Parente, da unidade 3. E a terceira atividade é a atividade no R. Então, a professora Catarina vai postar no SIGA e provavelmente vão ter vídeos, né, instruindo como fazer e qual é a atividade, né? Vai estar explicadinho, mas talvez a gente também pode, qualquer dúvida, a gente vai conversando pelo grupo, né, que eu acho que está funcionando já, tem bastante discussão lá, e também nas aulas de terça-noite, tá bom? Era isso, pessoal, muito obrigada, e vamos nos falando.